Olá pessoal, começando o nosso Café com Pastor, sejam todos bem-vindos. Boa quinta-feira para você. Apóstolo Aguinaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel. Já estou aqui no café, então você que está com o seu café aí, já pode ir preparando. Hoje vai ser um dia muito bom. Nós vamos falar aí sobre a correção completa e vai ser um tempo muito especial. É um livro que nós anunciamos que iríamos falar, vamos abordar alguns assuntos importantes e você vai saber o poder dos salmos e tudo aquilo que pode ajudar na retificação, na restauração, vamos dizer assim, na correção da nossa vida. Vai ser um tempo poderoso. Olha só, gente, então você ficou curioso? Eu também estou muito curioso e com muita expectativa para receber aquilo que Deus tem reservado para você no dia de hoje. Então pega papel e caneta, o café está começando. Compartilhe agora, pelo menos por umas 10, 20, 40, enfim, né? Números proféticos, até 120. 120. A gente sempre chega a uma média aí de quase 300 pessoas, às vezes 400, juntando o pessoal do Instagram, dá uma média mais ou menos isso. Eu quero lançar um desafio para você hoje. Eu quero que você mande para 10 pessoas e quando você vê que está ali em 200, manda para mais 10 pessoas e manda para mais 10 pessoas e vai fazendo. E da mesma forma, para você que assiste depois o café fica gravado, fica disponível para você. Assista quantas vezes você quiser. E também compartilhe para as pessoas. Da mesma forma, você que sente isso no coração, faça isso, né? Se você ainda, o apóstolo fala muito sobre isso, se a partir do momento em que você ainda não entendeu o seu chamado, ou o seu chamado não foi revelado para você, então se junte com aqueles que estão fazendo e você sente no coração e compartilha. Vá em frente. Pode ter certeza, Deus vai mostrar no tempo certo, no tempo que você tiver a maturidade suficiente, ou o entendimento, ou a busca, ou enfim, né? Ele vai mostrar para você aquilo que você precisa fazer. E as coisas vão acontecendo, e assim o reino, né? Você tá compartilhando, mudando, e a gente tem, graças a Deus, Deus tem trazido muitos temas, tem mostrado, né, as correções. As correções. Né? E tem se corrigido muitas coisas para o quê? É correção na nossa vida também. Mas o principal, daquilo que ele tá, a gente sempre fala, ele tá à porta. Mas para ele sair dessa porta e botar um primeiro pé, né, ele avançar, tem muitas coisas que precisam ser feitas. E o tema de hoje, a correção completa, né, um portal para a santidade. E a gente está bastante envolvido e a gente vê muitas coisas, né? Depois a gente vai mostrar para você aqui sobre esse livro. Nós vamos falar também, sobre a imersão nesta segunda-feira. Prepare-se, tem imersão segunda-feira, tá? A gente vai falar também sobre essa imersão. Para você que está chegando agora ou para você que está assistindo, né? Ou vai assistir depois, preste muita atenção no tema de hoje, preste muita atenção naquilo que a gente vai estar trazendo, aquilo que o apóstolo vai estar derramando sobre a sua vida, porque você precisa pegar os detalhes. E esses detalhes é que vão fazer a diferença. E às vezes a gente quer receber muita informação, mas nos detalhes a gente perde. E esses detalhes, eles são importantes. E eu vejo que sobre essa questão aqui, eu já quero falar um pouquinho da imersão também, mas dentro do que você está falando aqui, o que eu vou ensinar hoje aqui não é nada novo, mas é desconhecido. Exatamente. E a gente vê assim, ó, eu amo a cultura judaica, eu estudo muito a respeito deles. Não digo muito, mas o suficiente. Quero estudar mais, porque muito parece que eu já estou extrapolando, né? Eu estudo bastante, mas eu quero estudar ainda mais. E tenho estudado. Mas uma coisa que eu percebi é que durante a vida, a história da humanidade, o povo judeu, ele sofreu uma perseguição muito intensa. Exatamente. E não é que eles são egoístas e não querem compartilhar. É que eles têm receio de compartilhar com a pessoa errada. Porque se você... Eles são os que têm... Preste muita atenção no que eu vou dizer. Israel é quem tem os oráculos de Deus. Os segredos, tudo foi confiado a eles. Os processos, tudo que eles têm está na mão de Israel. E se isso está na mão de Israel, eles têm que tomar cuidado com quem eles vão compartilhar.
E muitas vezes aconteceu eles compartilharem alguma coisa, essas pessoas usarem isso contra eles, usarem isso para outros meios, usarem isso para idolatria, usarem isso para profanar o nome do Eterno. Então, não pense que as coisas foram roubadas. Preste muita atenção nisso, queridos. Não pense que as coisas foram roubadas de Israel. As coisas foram compartilhadas por Israel com uma pessoa que se perverteu. Eu compartilho algo com você, você não tem estrutura para isso e você acaba se pervertendo. E a gente vê isso em histórias aí, quando a pessoa não sabe, até dentro do livro, num dos livros que eu escrevi agora, não sei qual dos dois que foram intensos aí, conta a história sobre a meditação lá, conta a história de alguém que buscou demais, o Talmud tem essa história, e acabou se perdendo, porque a glória de Deus é algo que nós temos que saber como administrar. Moisés foi o homem que foi, e ele disse, olha, quero ver tua glória. E daí o Senhor disse, ninguém pode... Ele pediu para ver a face, né? Eu vou mostrar um pouco da minha glória, porque ninguém pode viver e sobreviver. Então, se ele insistisse, ele poderia até ver, mas ele ia morrer. E aí ia abortar um propósito por um desejo de intimidade. Então, até nesses aspectos, nós temos que ter bom senso, né? De saber como nos organizarmos. Porque nem tudo aquilo que nós almejamos fazer é o que nós podemos fazer no momento. Por isso que existem processos, desde Techuvá, 3 anos, Torá, 7 anos, para que você seja preparado para toda boa obra, como a palavra fala. Então, quando você consegue compreender essas coisas, que Israel carrega isso, aí eles não compartilham dessa forma, porque o compartilhar com quem está despreparado pode trazer destruição da vida da pessoa e de quem está ao seu redor. Olha como isso é importante. E aí, como não tem pessoas, e muita da literatura judaica foi demonizada por causa de uma influência greco-romana de destruição, de aniquilação de um povo do Eterno, e até mesmo substituição, nós não tivemos acessos. O Senhor nos chamou agora nesse tempo para entrar nesses lugares de estudo, que é a Torá, e daí trazer para nós, gentios, o conhecimento que o judeu carrega. Para quê? Para nos tornarmos especiais? Não. Porque quando nós tivermos o conhecimento que eles têm, a gente vai poder conectar com Israel. E aí eles vão olhar e vão dizer assim, o que está acontecendo com eles? Lembra o impacto quando o Espírito foi derramado sobre os gentios? Exatamente. Houve até um concílio entre eles, assim, o que está acontecendo? A promessa é para nós. Aí levanta-se Pedro e disse, não podemos negar que o Senhor também abriu essa porta aos gentios. Sabe o que está faltando acontecer? Os gentios chamados... E o gentio não é um pagão, não, queridos. O gentio é aquele que não está em Israel, mas está enxertado nele. Tá? Essa história aí... Nós não queremos Torá porque nós somos o povo gentil. Isso aí é tudo conversa mal organizada. Nós não somos pagãos, como alguns do próprio judaísmo nos consideram. Não somos. Nós não somos gentios dispersos. Nós somos aqueles que querem reconectar. E quando Israel ver que no meio dos gentios a Torá está sendo cumprida, eles vão dizer, peraí, tem algo acontecendo. Porque eles veem as profecias. Aí até que eles digam, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí o Mashiach, que está com o pé na porta, desce. Até porque Yeshua, quando falou, ele não falou para os pagãos, ele falou para aqueles que creram nele. E até hoje, tá sempre essa palavra pagão, eu sei que ela hoje em dia ela pode se tornar também... É que todo mundo intitulou dessa forma, né? Fazendo essas divisões. O descrente, aquele que não... Aquele que está fora do Deus de Israel. E cultua outro Deus a não ser o Deus de Israel. Esse é considerado o pagão. O gentil é aquele que, às vezes, pode até estar cultuando fora, mas porque não conhece o Deus de Israel. Então, quando nós decidimos conhecer, nós não temos as obrigações do culto pagão, nem as obrigações do culto de Israel, porque desconhecemos. Então, isso é muito importante. Muito bom. Gente, já uma pequena introdução, um bate-papo, até para que você possa compartilhar. E eu quero que hoje você preste muita atenção, porque vai ser realmente libertador. Não que os cafés não tenham sido, todos eles são. E é impressionante que antes o senhor estava falando aqui, eu estava lembrando, a gente vem numa sequências de café, de libertação, até chegar nesse hoje. E esse hoje, assim como a imersão também, né, vai ser muito libertadora. E assim, ó, gente, por que eu vou insistir um pouquinho sobre essa questão da imersão?
Porque essa imersão, eu creio assim, ó, que vai ser um romper na sua vida. Um romper de destravar e cair escamas em que foi nos roubado muitas coisas. Muitas. A gente vai estar falando sobre essa primeira dimensão da oração, sobre essa questão da meditação na palavra, né? Você vai entender o que isso significa. Você vai entender, você vai ver segredos ou códigos, vamos usar dessa forma assim, que elas não estão escondidas, aliás, elas não foram... Elas foram corrompidas, né, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo elas estão disponíveis. Só que a gente não busca, a gente endemoniza de uma certa forma em algumas situações. Né? Eu vejo assim que nem essas práticas que nem foram corrompidas, elas foram ignoradas. Porque quando se fala assim, isso é coisa de judeu, isso é coisa do judaísmo, e é uma frase que se fala muito, você está deixando de receber e beber da fonte, daí a pessoa vai dizer, que oráculos o quê? A Bíblia fala isso, queridos, não é eu que estou inventando. Que Israel tem os oráculos. E se Deus falou que eles têm, tu acha que... Não, é que está tudo em Jesus. Se tivesse escrito assim, agora, com a vinda do Mashiach e Yeshua, os oráculos estão com ele. Estaria escrito, queridos. Então não inventa doutrina que não está escrita. A gente tem batido muito nessa questão. Não, mas é que a Trindade, se fosse para existir a Trindade, Deus diria, ouve Israel. Adonai... é o vosso Deus. Adonai é 3. Assim, é que Deus não queria revelar para a humanidade. Não, eu anuncio o fim no início. Deus não esconde nada. A revelação é progressiva, mas ele já no nosso entendimento. Aprenda isso. A revelação é progressiva no nosso entendimento, não em Deus. Deus não está construindo, deixa eu ver. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou acabar o mundo? Ele já sabe. Acabar o mundo é bom. Como é que eu vou restaurar? Deixa eu ver, estou em crise aqui. Vem cá, Espírito Santo, vem cá, Jesus. 3 deuses aqui, vamos fazer a cúpula da decisão. Eu estou assim meio... Não dormi essa noite, porque eu quero saber como é que vai ser o final da história. Estou ansioso com o final da história da humanidade. Meu irmão, olha como tu humaniza tudo. Isso é tudo pensamento grego. Como se um panteão de deuses discutissem porque elas têm características humanas. Deus é Deus errado. É um. Então, se ele disse. Então, nós precisamos compreender como é o pensamento. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro a ele deu para que fosse reconstituído? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender quem é o Eterno. Para que a gente não venha cair em ciladas das nossas próprias elucidações. Então, o que acontece? O que é dado aqui... foi dado para Israel, foi dado para todo mundo. Porque uma das missões de Israel era fazer que o Eterno fosse conhecido em todas as nações. E através de Abraão, que depois vem Isaac e Jacó, e depois vem José e Efraim. Agora eu entendo essa história, que maravilha. Fosse bendita todas as famílias da terra. Não todos os judeus, não todos os pagãos, não todos os gentios. Todas as famílias da terra. Onde tiver família, por causa do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e dos oráculos de Israel, eles serão benditos. Meu Deus. Olha isso. Que faz uma geração, né? Uma geração bendita. Olha só. Faz uma geração que entende seu propósito. E ele abençoa até, diz a Torá, na nossa tradução diz 1000, mas ele diz que abençoa até 1000 gerações daqueles que guardam seus mandamentos, daqueles que o amam. Meu Deus, receba isso. 2000 gerações. Jesus, receba isso. Se você recebeu, dá um glória a Deus, sei lá, bate palma, faz qualquer coisa. Porque assim, tu entendeu? Mais de 1000 gerações. Se você que guarda a Torá, se você que guarda os mandamentos, faz techuvá, faz tudo que a gente fala aqui, né? O que Deus tem mostrado, meu querido, a tua geração, 1000 gerações será bendita. Pode ter certeza disso. Receba essa palavra. Apóstolo, é muito assunto, é muita coisa boa, é bom demais. Esse café tá bom, a palavra também tá boa. E você começa a compartilhar. Outro detalhe importante, nós vamos estar falando sobre este assunto, e eu quero que você que está chegando, ou você que está aqui, fique até o fim. Por quê? Porque depois, um pouquinho mais, a gente vai começar agora a entrar no tema, nós vamos falar sobre este livro. Este tema é um livro também, né, apóstolo? Sim. A Correção Completa, um portal para a santidade, ele é também esse livro, um livro. E hoje nós vamos fazer o lançamento desse livro aqui, e tem um desconto especial para você que está aqui só na live, somente aqui no nosso café, tá bom? Então fica junto com a gente aqui, porque realmente ele vai ser muito destravador, vai ser especial. Fica ligado, fica aqui com a gente, compartilha. Apóstolo,
O que é essa correção? O que é essa correção completa, né? Esse portal para a santidade, vamos entrar no tema. O que o senhor hoje quer trazer dentro de tudo, e eu sei que a sua cabeça está a mil, né? Pensando, meu Deus, o que eu trago, o que eu compartilho, porque a gente sabe, né? O café só tem 1 hora, 2 horas, às vezes 3, 4, se a gente deixar. Brincadeira, só tem duas, 3, 4, né? O café não tem um horário específico, mas a gente procura levar 1h30, 2 horas e tudo mais, né? Mas sempre trazendo com um conteúdo, né, denso, um conteúdo realmente muito forte, né? Olha só, o que eu estou falando aqui não é nada novo e não é nenhuma espécie de plágio, né? Mas é um entendimento. Você já deve ter ouvido na internet, tem gravado até pelo YouTube por aí, algo chamado Tikkun HaKlali, que é uma oração, são 10 salmos que se colocam lá. Eu tenho ensinado aqui para vocês, tenho dado as fontes. E esse Tikkun HaKlali, deixa eu ver se aparece o nome aqui. Eu cito no início aqui do livro. Me fugiu o nome aqui. Eu li, Cris, eu estou num... esse aqui tem até glossário para você... Aqui nesse livro tem até uma parte para você aprender a pronunciar a transliteração correta. Nós já vamos falar com detalhes desse livro para você, tá? A gente vai falar com detalhes aí para você desse livro. Esse livro que foi concluído aí, gente, muito especial esse livro. Você não pode ficar sem conferir de perto. É o nome do rabino. Nahimã está escrito em que página aqui para mim ler aqui para o pessoal? Eu não tenho esse aqui. Mas está na introdução. Está na introdução do livro, então. Vamos ver aqui. Só para mim citar a fonte aqui. Prólogo ou na introdução mesmo? Introdução. Rabino Nahimã de Breslov foi o que organizou esses 10 salmos e que chamou de Tikkun HaKlali. Então, o que quer dizer retificação geral. Aqui, para não usar o nome retificação geral, usei um outro significado que quer dizer correção completa. Olha só. Então, você vai dizer, então você está plagiando os 10 salmos e fazendo um livro. Não, eu estou estudando, porque a maioria do pessoal, aqui que está a chave, né? As pessoas podem olhar o Tikkun HaKlali e achar que é uma reza, achar que é um mantra, como tem nas outras religiões por aí, e que o simples fato de você ler aquilo aleatoriamente vai trazer algum sentido para a sua vida. É isso que nós precisamos entender, os códigos, os oráculos que Israel tem. Porque tudo que a gente faz inconsciente, preste muita atenção nisso, tudo que a gente faz inconsciente, sem saber o real significado, sem ter a sabedoria, o entendimento e o conhecimento, que é Chokhmah, Binah e Da'at, sem receber desses atributos divinos sobre você, vira idolatria. Vou repetir. Tudo que você faz, de qualquer forma, sem sabedoria, sem entendimento e sem conhecimento, vira uma idolatria. Porque você transforma o método em algo que pode trazer retificação na sua vida. Escute, retificação completa, ou vamos usar o termo aqui, correção completa, só tem um meio, Yeshua HaMashiach. Se você não tiver essa ideia, pode parar por aqui, sai da live, porque nós não estamos inventando alguma coisa. Tá, mas esse rabino nem crê em Yeshua, mas ele conhece a Torá. E ele trouxe os códigos que o Eterno deu, e esse livro mostra exatamente isso, que os 10 salmos e as formas que os salmos aparecem, eles são para revelar o Mashiach. Os salmos, então, eles trazem para a sua vida, os salmos no geral, 150, né, Terlim, né, que chama, eles trazem para a sua vida a manifestação de Deus e vários aspectos que nós vamos ver hoje. E quando você seleciona, o que esse rabino fez? Conhecendo isso, que você vai conhecer hoje, não tudo, porque não tem como esgotar, mas você vai ter a oportunidade de conhecer pelo livro, ele selecionou então um salmo de cada, porque existem 10 tipos de salmos
10 categorias de salmos, que estão divididos os 150. Os 150 salmos são divididos em 10 categorias. Agora, tem pastor aí, tem teólogo aí, agora você pode até dar um Google, você vai achar, né? Depois que a gente fala, sabendo pesquisar, você pesquisa. Mas quem de vocês... Eu sou teólogo, por formação, fui professor de seminário e tudo mais, mas não sabia que tinha essas 10 categorias. Por que eu não sabia? Porque isso está nos oráculos de Israel. O gentio não sabe disso, o cristão não faz ideia. Então, esses 10 tipos de salmos, Manuel e todos vocês que estão ouvindo aqui, categoriza, olha só, quantos são os tipos de salmos? 10. Quantos são os mandamentos? 10. Quantos são, quem está na Davara aí, se identifique, pessoal da Davara Academy, quantos são as sefirotes da árvore da vida? 10. Será que é por acaso que são 10? Será? Quantos dedos tem na tua mão? 10. O que fala Provérbios 3? Na mão direita e na mão esquerda, vida longa, riqueza e honra. Falando dos 10. Tu tá entendendo a organização de Deus? Deus faz tudo completinho. Não tem como o ser humano ter escrito esse negócio. Porque tá tudo codificado para trazer algo. A retificação completa da nossa alma, a nossa alma tem 5 níveis. A retificação dela é feita por 10. O dobro daquilo que... Se a gente entrar nessa parte, nós vamos longe. O dobro daquilo que duplamente somos modificados por isso. Então, a retificação tem uma ação. A mão direita fala de ação. E olha só, a ação do que nós estamos fazendo também move as duas mãos. A Torá, escrita nos 10, no Decágono, que foi entregue, é as duas mãos de Deus descendo sobre a terra para trazer tudo que é necessário. A retificação, as 10 categorias dos salmos, é a forma que nós podemos ser tocados pela mão de Deus. Amém. É a forma como nós podemos tocar as coisas de Deus. É a forma como nós podemos agir, é a forma como nós podemos retificar a nossa alma, é a forma como nós introduzimos Torá dentro da nossa alma, que vem a ser a Torá no coração. Para por aqui, né? Porque dá para falar muito mais. É uma forma de fazer todo um alinhamento, né? Ou seja, e por que exatamente o alinhamento que nós desconhecemos. Isso que eu estou falando aqui para você, a maioria de vocês não faz ideia. E você não para pensar nisso. Porque alguns vão dizer assim, tem gente até que fica dizendo, essa coisa de numerologia não tem nada a ver, queridos. Toda letra hebraica tem um significado do número. Então você precisa entender isso. E as letras desses salmos também, em si, se você for aplicar o código da Bíblia ali e começar a cruzar palavras e organizar, você vai encontrar muitas coisas. Pergunta, você fez isso? Claro que não. Eu ia precisar de 10 anos sentado na frente de uma Torá. Como que eu digo assim, eu estou muito feliz em começar. E isso é a graça de Deus nos dar um pouquinho. Eu vou ter o reino inteiro para estudar a Torá. 1000 anos para sentar lá. Por isso que eu estou fazendo tudo para poder estar junto lá. No lugar onde vamos... Para você fazer o básico. Fazer o básico. Você está fazendo o básico aqui. Me larga essa é a única coisa que eu quero. O que eu mais quero na eternidade, ali no reino? O que eu quero no reino? Joga uma Torá no meu colo e me deixa estudar por 1000 anos. e que eu possa estar perto de Yeshua e dizer isso aqui. E eu sei que eu vou ter uma eternidade para aprender. Porque a Torá, ela não se encerra nessa vida. Nessa vida eu começo a introduzir o conhecimento que eu vou ter a ascensão até chegar no nível da coroa, do Keter, das coisas celestiais, para poder estar com ele. Corpo glorificado, o que é? É o corpo que nem do Mashiach. E quando nós estivermos glorificados, imagina, alguns teólogos falam que os serafins que ficam dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, todos os dias, 24 horas por dia, é porque eles estão recebendo, presta atenção nisso, é porque eles estão recebendo revelação o tempo todo de Deus. Nossa. E eles não conseguem dizer outra coisa a não ser santo, santo, santo. Porque não tem como esgotar. Imagina termos fagulhas disso. Por isso que você se prepara aqui. A Torá é só uma fagulha disso, o acesso que você tem, né?
a compreensão dela seria muito mais intenso. Mas imagina como você vai estar com o Senhor. Por isso que você tem que parar com essa religiosidade e entrar de fato no que é o estudo da Bíblia. Esse prazer, esse desejo, essa coisa que eu não sei como é que você tem aí no seu coração. Mas para mim, quando começo a falar isso, começa a me incendiar o meu peito, o meu pescoço, começa a me dar um desejo assim, dá vontade de sair correndo daqui, meu irmão, e voltar lá para minha biblioteca só para estudar, para aprender mais coisas. Daí você vai dizer assim, seu religioso, só quer saber de Bíblia, Torá, tu tem que orar, tu tem que jejuar. Ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é a Torá. Se eu não preciso nem fazer jejum, não distorça o que eu estou falando. Agora, se eu tiver prazer em estudar a Torá, eu tô largando meu prazer de comer. O que é o jejum? É mortificar a carne para você ter prazer nas coisas de Deus. Se eu amo a Torá, eu não preciso nem fazer jejum. Não que eu não vou, mas você está entendendo o que eu estou te explicando? Eu tenho mais prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Deus não quer jejum para você sofrer. Ele quer que você se volte para Ele. E se a tua alimentação, se a forma como você se organiza te limita, qualquer coisa na tua vida te limita de ter o prazer total, em primeiro lugar, o reino de Deus, então você precisa de jejum. Aí você precisa de mais tempo de oração. Você precisa de mais tempo de oração em línguas. Agora, quando você se encontra direto na Torá, você só precisa de mais coisas, de uma coisa. Mais Torá. E agora, se tu entendesse, o senhor estava falando, eu estava lembrando, e eu visualizei aqui, né, a Torá, a Bíblia em si, ela não é um livro simples. Ela é um livro que tem vida. Mas a palavra de Deus tem vida. Não, tu não entendeu. Está escrito em Hebreus 4? 12. Tu não entendeu. Não é só isso. Não é só que a palavra tem vida. Né? Mas se tu olhar, ela tem vida. E a todo momento, quanto mais você buscar, quanto mais você estudar, você vai vendo revelações, Deus vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Então, elas não são simplesmente letras, simples letras, né? Não, ou frases, elas ou são versinhos. Ministros, as minhas palavras são espírito e vida. É muito forte Tem isso. espírito e tem vida nessa palavra. Olha só, enquanto falava aqui a respeito de que não é uma coisa simples, olha só para você entender. Quando você ama a lei do Senhor, eu vou dizer assim, sem dúvida nenhuma, eu abro mão de uma refeição, Manuel. E olha, como um bom gaúcho eu gosto de comer. E agora assim, eu abro mão de uma refeição se eu estiver estudando. E fico ali. Só na água. Se eu tô parando. E às vezes a minha família sabe. Às vezes, pai, tá na mesa, tá pronto, vem, pai. E eu tô ali em cima. E diz, só um pouquinho, só mais uns minutinhos, já tá na mesa assim, ó. Se for o caso, eu não como. Agora deixa eu te dizer. Tem mais valor isso, meu irmão, do que jejuar. Porque sabe o que acontece? Tem gente que jejua e não pega a palavra. Exatamente. Se tu jejua e não pega a palavra, você fez um jejum intermitente. Só está fazendo bem para a tua saúde. E o jejum faz bem para a saúde. Mas não tem nada espiritual nisso. Jejuar sem orar, sem meditar, sem ler a palavra, é apenas bom para a tua saúde. E olha lá, porque se tu ficar muito tempo sem comer e depois comer que nem diz aqui no sul, desculpa a expressão, se você não conhece, que nem um cavalo, comer que nem um cavalo depois, sabe o que vai acontecer? Nada. Nem para tua saúde vai fazer bem. Com o tempo do espaço vazio, não comeu um dia inteiro e daí quando vai comer a primeira refeição, tu come para compensar. Vai fazer mal para tua saúde, vai dar problema, um monte de coisa e não vai organizar isso. Então, essas coisas que nós precisamos entender aí. Entramos por um outro viés aqui, mas é importante falar essas coisas. Porque agora entendendo sobre os 10, que é o assunto que nós iniciamos aqui, por que 10 salmos, nós vamos compreender a profundidade disso. E o título do nosso estudo de hoje, né, Correção Completa, um portal para a santidade, e eu quero pegar aqui, vai ser o capítulo 5 do livro, tá? Para nós aprofundarmos um pouquinho aqui. Na verdade, nós vamos dar um rasante, né? Mas vai trazer muita informação que já começou a ser dado para você.
a esse respeito. Podemos começar, né? Olha só, os 10 salmos foram escolhidos porque cada um tem a capacidade de anular diferentes aspectos do julgamento negativo, retificando as 10 esferas espirituais que são as Sefirot. Se você estava na Davar, e você faz parte da nossa academia, nós estamos estudando sobre os segredos da árvore da vida. E aí você vai entender, não julgue sem conhecer, porque eu também julgava, né? Até que eu comecei a estudar. Então, Deus criou o universo de uma forma aonde Ele organizou tanto o mundo espiritual quanto a nossa vida, e através do Mashiach, aquilo que é mostrado em Gênesis como escada de Jacó, e que Yeshua vai dizer que de agora em diante serão os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está falando sobre a árvore da vida. E dentro dessa árvore da vida tem 10 Sefirot. Sefirot também tem vários significados ali, mas um deles é atributos. São 10 atributos de Deus que ele manifesta, que ele coloca no mundo à nossa disposição e ao nosso acesso. Então essas 10 Sefirot, ela começa lá em cima, que é Keter, depois Rohemah, Binah, e vai descendo, e até chegar em Malhut, que é a parte do reino na terra aqui. Essas Sefirot, elas precisam ser alcançadas por nós e tem caminhos para isso, certo? Então, essa escada de Jacó é algo muito poderoso você estudar e entender isso. Se você tem curiosidade a respeito disso, tivemos a primeira aula, está gravada, você pode entrar lá na Davar Academy e estudar conosco. Agora, o que acontece aqui? Além disso, esses salmos, eles alinham a nossa vida. A Bíblia fala que nós temos que crescer até chegar na estatura do Mashiach, Yeshua. Então, se nós temos que chegar na estatura, ele não está falando que nós temos que crescer, eu não sei nem qual era a altura de Jesus. Então, como é que eu vou dizer assim? Não, nós todos... E daí vamos dizer assim, vamos dizer que Jesus tinha 1,80. Acredito que não, porque ele era israelita, né? Então, judeu. E o que acontece? E o povo era um povo de baixa estatura dentro da relação desse período aí. No período de Davi, alguns historiadores falam que Davi tinha cerca de 1,60 m. Então, no máximo 1,70 m. Vamos dizer que Jesus tenha... Eu tenho 1,68 m. Vamos dizer que Jesus tivesse 1,80 m, né? Então, se eu tenho que chegar na estatura do Mashiach, já falhei. Fracassei na vida porque fiquei com 1,68 m. Você está entendendo o que é estatura? É chegar nos níveis aonde o Mashiach chegou. E isso está falando de um crescimento dentro da árvore da vida, dentro da escada de Jacó e outros sinônimos que a gente pode usar. O que acontece? Como é um crescimento da nossa alma. Eu sei que você foi ensinado assim como eu, e eu já dei curso sobre isso, dizendo que a gente é corpo, alma e espírito. Tá? Isso é uma visão tricotomista que assimila também com a questão da trindade, enfim. Para dizer que nós somos semelhantes a Deus, que é 3, nós também somos 3. Isso é uma teologia cristã. Agora, dentro do pensamento judaico, nós temos alma, níveis da alma em que nós ascendemos. São 5 níveis da alma. Tem um café aqui que a gente ensinou sobre isso. Exato. É só você assistir aí se você tá chegando agora e não conhece. Então, nesse processo de crescimento, a nossa alma ela precisa de uma ajuda. Não, seu herege! Eu sempre brinco assim porque é o jeito que me atacam às vezes aqui, né? Quando vem um vídeo. Ah, seu herege! Em Jesus está tudo resolvido na cruz. Não, querido. A cruz não resolveu o que você precisa fazer. Se a cruz resolvesse tudo, ninguém precisava conhecer o Senhor Jesus, mudar a sua vida, fazer techuvá, ter arrependimento, pedir perdão do pecado. Exatamente. Então esse ato abriu um portal, uma porta, porque tem gente que não gosta da expressão portal, de acesso, mas agora tem a tua parte de fazer. E Yeshua deixa isso bem claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, seguir Jesus, essa historinha aí de levantei a mãozinha, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Primeira coisa, negação de si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de fazer as suas vontades. Tomar a sua cruz, morrer para comportamentos errados, morrer todos os dias. E segui-lo. E aí seguir ele, não tem como você seguir Yeshua sem seguir a Torá. Porque ele seguiu a Torá o tempo todo. Daí os teólogos vão dizer, não, mas você não entende nada da dispensação da graça. Eu não acredito mais em dispensação. Então pode falar à vontade de dispensação, porque eu não acredito em dispensação. Eu acredito em manifestação da Torá. Tudo está dentro da Torá. É que a dispensação da graça, dispensação da igreja, dispensação da inocência, dispensação... Que dispensação, meu irmão? Isso é teologia criada por homens sem base na Torá.
Agora o que nós precisamos entender é o que nós podemos fazer. Preste muita atenção. Sabe por que a maioria das pessoas não gosta de estudar a mentalidade judaica com a revelação do Mashiach? Porque ele quebra a religiosidade. A mentalidade judaica quebra teu vínculo de dependência de alguém. Preste muita atenção no que eu estou falando aí. Às vezes tem pastores que até gostam disso. Deixar todo mundo dependendo de mim. Tem que me abençoar. Vai viajar. Me abençoa, pastor, para viajar. Vai comprar um carro. Abençoa, posso comprar um carro? Vai casar, posso casar? Vou comprar um cachorro. Apóstolo, me abençoa para me comprar o cachorro. Vou ir no restaurante, posso comer, abençoa. Não, isso aí, meu Deus, queridos, com todo respeito. Isso a religião faz. Isso é um inferno. Isso é religião. Como tem um famoso aí que diz assim, vai cuidar da tua vida. Eu não quero nem saber dessas coisas. Isso é religiosidade pura. E tem gente que é tão carente emocional que ele precisa ter alguém bajulando ao redor, alguém que fique dependendo dele e dizendo o quanto ele é especial. Mentalidade judaica não te deixa insensível, mas não cria mimizento ao teu redor. E pessoas que ficam choramingando e mendigando atenção ou mendigando tanto para receber como para dar. O que acontece dentro da visão? Autorresponsabilidade. A minha missão é falar a respeito de você e ensinar Torá. O teu comportamento, você vai mudar. Com a ajuda de Deus. Mas você vai trabalhar para isso. E eu vou dizer para você, vai doer. Techuvá é retorno, alguém perguntou ali. Que é mais do que conversão. Conversão você vira a volta. Techuvá você faz a volta e volta para o lugar onde você devia estar. Então você vai ter... E essa volta, esse retorno, dói. Vai dar trabalho para você. Tira todo aquele povo. Por isso que as pessoas não gostam muito de estar junto aqui. Porque assim, apóstolo, ora por mim. Eu queria que o Senhor orasse. Sabe aquela oração forte e poderosa? Eu desconheço. Não, mas aquela que só um apóstolo pode fazer. Não está escrito na Bíblia isso. Não, mas aquela oração forte. Não tem isso na Bíblia. Forte é o meu Deus. Que ouve a oração do justo e atende a todo aquele que clama. Não, mas é que tem os dons, tem autoridade que Deus dá. Deus dá autoridade na terra para nós, para servirmos as pessoas. Com o quê? Com os nossos dons. Uhum. Agora, me mostra nos 9 dons onde é que está o dom da oração forte. Onde é que está escrito aí, meu irmão? O dom da oração forte. Não tem? E o que é uma oração forte? Isso que não dá. Não... Tem coisa assim que nem vale. Aí tu fica pensando, tá, mas o que é uma oração forte, né? Então, olha só. Tem que fazer careta, tem que se retorcer, tem que dizer assim, fazer força para orar. Meu irmão, isso não existe. Não existe, meu irmão. Então, assim, isso é idolatria. Isso é idolatria. Quando eu coloco preste atenção. Quando eu coloco qualquer pessoa como intermediário para manifestação de Deus na minha vida, eu sou um idólatra. Mas ele é um pastor ungidão, não interessa. É idolatria. Então, assim, Deus é poderoso para fazer o nome do Mashiach. Agora, eu posso orar por alguém? Posso. Devo orar por alguém? Devo. Aí tem 3 tipos de oração. A primeira dimensão, a segunda e a terceira. Tem que aprender para que serve. A primeira é eu relacionando com o Pai, que está mais em agradecer o que eu tenho do que fazer lista de pedido, que traz intimidade. Eu confio num Pai que provê. Segunda dimensão é eu intercedendo por alguém. Uhum. Eu tenho um amigo que eu sei que ele vai sair da cama, é aquela parábola lá, de Lucas 18, ele vai sair da cama para me atender por causa que um amigo meu chegou e não tem o que comer. Então, quando eu pedir para ele, eu posso contar que ele é meu amigo e vai. Não é aquela intercessão. Sabe o que as pessoas confundem intercessão? É começar a orar, Manuel, para que tire os teus problemas. Exatamente. Tá cheio de altar. Senhor, eu intercedo agora. Visita lá. E faz até uma voz diferente, né? Uhum. Faz mais 3. E assim, isso não é intercessão, querido, sabe? Eu vou falar aqui com você. Eu sei que está aberto aqui, mas eu tenho que falar algo para você aqui. Isso não é ser debochado, isso é trazer libertação. Quer trabalhar com libertação? Então fica firme aí. Se tu sair correndo é porque você já começou a acusar aí que você precisa de libertação e tem coisa que está te puxando. Falar desse jeito é feitiçaria. Pessoa que fica falando, mudando de voz e querendo fazer é feitiçaria. Intercessão não domina a vida de ninguém. Intercessão é simplesmente apresentar a solução
para alguém, é trazer o alimento para alguém que chega num momento importuno e você não tem como assessorá-lo. Aí você tem um Deus que é poderoso para fazer. Mas agora você não quebra o altar de ninguém, você não pode fazer nada pela outra pessoa. Sabe o que é um intercessor? As pessoas, a gente faz mapeamento aqui. Mapeamento é uma intercessão. Porque eu identifico tudo que está com problema e digo assim, Senhor, agora abençoa o teu filho. Enquanto eu estou fazendo para que ele possa se libertar disso. Eu estou intercedendo. Agora quem vai ter que olhar, confessar, dizer, se arrepender é você. O problema é que as pessoas vêm até mesmo para um mapeamento e dizem assim, apóstolo, e quando que vai ser... Ouvi isso, queridos. Apóstolo, quando que vai ser a oração forte, aquela que o Senhor vai fazer? Diz assim, não tem oração. Tá, mas o Senhor não vai orar? Teve uma pessoa já que pediu reembolso, porque isso é a hora paga, tá, queridos? Atendimento é um trabalho, tá? Mapeamento espiritual não é aconselhamento pastoral, é um trabalho. Teve gente que pediu reembolso porque não tinha oração. Eu achei que o Senhor ia botar a mão na minha cabeça. Como que eu vou botar a mão na tela, né? Achei que o Senhor ia botar a mão na minha cabeça e orar por mim. Não tem como. E assim, ó, daí pediram, sem problema, querido, a gente reembolsa. Nós não somos dinheiristas, e até porque a gente faz isso para poder atender e trazer solução para mais pessoas. E tudo aquilo que a gente faz, o mapeamento só identifica aquilo que você não conseguiu ver. Porque tudo aquilo que a gente ensina no mapeamento está disponível gratuitamente no YouTube. Sabe o que a pessoa tem? É preguiça de ir lá, sentar e se dedicar para aprender. Porque se é uma pessoa que ela quer libertação mesmo, ela pegava o meu canal aqui e ficava horas e reescrevia, maratonava e orava e chorava, se arrependia, e só com o material que tem gratuitamente aí você é liberto. Só que aquela ideia assim, né, tem que ter alguém que faça por mim. Daí sabe o que eu faço no mapeamento para você? Eu faço você nunca mais voltar a fazer mapeamento comigo. Como assim? Tu quebra um negócio? Não faço negócio. Eu propago o reino. Então, aquele que faz mapeamento comigo, se seguir o que eu estou dizendo, você nunca mais vai precisar de mapeamento, nunca mais vai colocar o teu dinheiro naquilo que não é pão, nunca mais vai precisar investir em libertação, porque você vai ser um semeador no reino para a prosperidade de quem está ao teu próximo. Você vai fazer techuvá, você vai fazer tzedaká e você vai prosperar, porque Deus veio para libertar. Yeshua liberta os cativos e oprimidos do diabo. É isso que nós fizemos. Só que às vezes, se não tiver envolvimento do teu dinheiro nas coisas, você não vai valorizar o que Deus está te entregando na mão. Mas não é uma repetição, não. Você está aí? Você está entendendo o que eu estou falando? É tão poderoso o que eu estou te ensinando aqui, que a maioria das pessoas não tem coragem de dizer, não quebra o sistema. Onde é que você vê o Senhor dizer isso? Aí vai dar... vai quebrar. Não vou quebrar. Porque a minha vida... O meu sustento não depende de pessoas, depende do meu Deus. As pessoas são usadas, e eu sou usado para libertar você, para que haja na sua vida o mesmo nível de transbordo e prosperidade, conforme Yeshua. Quem cria vínculo de dependência e quer prender você, pode saber, você é o produto. E aí a pessoa diz assim... A gente trabalha aqui, Manuel, e você sabe disso o tempo inteiro para tentar fazer as pessoas estarem junto conosco na igreja online. Para quê? Por causa dos dízimos, ofertas e primícias? Não. Isso aí é um privilégio que você tem de ser participante do reino com os tributos que ele deu. Porque se você não gostar, o problema é teu. Quando o reino se manifestar, está escrito lá, de ano a ano subirão todas as nações, entregarão os tesouros das nações. E Yeshua vai receber os tesouros das nações. Se você não quer aprender isso aqui, vai ser mais difícil aprender lá. Talvez nem esteja lá para aprender. Né? Então, isso é privilégio. O que nós queremos na igreja online, que você faça parte? É que você tenha a libertação que você recebe aqui no café, que você recebe na Davar, que você recebe toda manhã nos devocionais. É exatamente isso que você precisa entender. Tikkun Haklali não faz mágica por você. Não é mantra esotérico que tu fica recitando e vai funcionar. Estou debochando mantra, não estou dizendo que sem entendimento é idolatria. Pode funcionar para outras coisas. Toda palavra proferida no mundo espiritual funciona. Agora, mas nem todas elas Deus responde. E agora durma com essa. Toda palavra liberada no mundo espiritual funciona. Mas nem todas elas são atendidas por Deus e pelos seus ministros, os anjos que vêm nos servir. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você repete, cuidado com o que você faz. Vai vir sim, sempre vem alguém responder. Todo altar é respondido por um espírito. E agora, que altar você está fazendo? Eu vou só terminar de ler esse parágrafo aqui, a gente faz um intervalinho e daí a gente volta diretamente no assunto. Olha só,
Os 10 salmos foram escolhidos porque cada um tem a capacidade de anular diferentes aspectos do julgamento negativo, retificando as esferas espirituais, né? Além disso, cada um dos salmos corresponde a um dos 10 tipos de cânticos mencionados no livro de Salmos, que são, aqui que eu quero ler para você que nós vamos aprender. Isso aqui a maioria não sabe. Ashrei, Berachá, Maskil, Netzuach, Shir, Nigum, Mismor, Tefilá, Rodá e Hallelujah. Vamos fazer um intervalinho, depois a gente volta aqui para falar sobre cada um e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida através disso. Depois do intervalo, nós vamos estar trazendo todo esse slide bem completinho para você, você vai entender, né? O apóstolo estava falando aqui do livro, e depois também no intervalo nós vamos falar sobre esse livro, vamos falar também sobre, logo vamos estar falando sobre a imersão, prepare-se a imersão, segunda-feira tem a imersão, tá? Nós vamos falar sobre essa imersão, você tem que estar junto com a gente aqui, nós estamos aí com 388 pessoas, então é o seguinte, rapidinho intervalo, e a gente volta, fica aqui, e a gente vai falar sobre a imersão, vamos falar sobre este livro que hoje tem o lançamento desse livro, e com desconto somente para você. A gente volta já já. Há segredos escondidos na Terra. O segredo dos portais. 3 caminhos, um destino, sua transformação. De volta com o nosso café. Você depois aqui do nosso intervalo, gente, e você pode mais informações sobre livros e, enfim, conhecer mais sobre os materiais, esse, né, sobre o calendário poderoso mais. Você precisa ter o calendário bíblico. O calendário bíblico faz com que você tenha a noção de alinhamento com as festas bíblicas, todo um alinhamento com o eterno, para que você entenda como funciona o calendário gregoriano e o calendário bíblico, né? Ali você vai entender com detalhes as festas, né? os meses, como é que eles se regem, como é que eles funcionam. Também da mesma forma, falando sobre todas essas questões aí. A gente quer fazer um convite para você que vai ver este café depois, tá? Você também aproveita para compartilhar e esteja junto com a gente. Nesta imersão, segunda-feira, nós estaremos falando sobre a primeira dimensão da oração, meditação na palavra. Enfim, fala um pouquinho pra gente o que é que... Nós vamos aprender nessa imersão, não sei se tem o banner do livro para mostrar para vocês aí. Ali, né, a primeira dimensão, não sei se está aparecendo para ele já ainda lá. Volta aqui. Aí. Esse aí. Então, olha só, primeira dimensão da oração, os segredos da intimidade e meditação. Eu vou falar na imersão sobre Segredos da Intimidade e Meditação. Tem 2 livros que você que se inscrever para ela vai estar recebendo, que é Orando como Jesus, Como Obter Respostas nas Suas Orações, vai falar mais na questão da intimidade, e a questão da meditação bíblica, os segredos da oração, da intimidade e profecia. Então você vai aprender o que tem a ver a meditação com a profecia. As pessoas não falam, não sabem, mas nesse livro está desvendado, até eu fiquei muito emocionado de descobrir, as escolas proféticas que a Bíblia fala, e tem várias menções disso na palavra, eles tinham a prática da meditação, para que pudessem acessar as dimensões espirituais. Não, peraí, isso é papo de esotérico, não, isso é Torá. Olha só. Eles tinham, e isso está mostrando naquele livro ali, na meditação bíblica. Agora não imagine, quando fala em meditação, o pessoal já vem com aquela ideia esotérica de sentar em posição de flor de lótus e ficar fazendo sons com a boca, alguma coisa nesse lado. Não é essa a meditação. A meditação bíblica. E nesse livro, e bem como na imersão, eu vou estar explicando como se faz as meditações, a forma de meditar, que a Torá fala, e a importância até na meditação no nome de Deus, esse é o mais poderoso. Só para você entender aqui, eu vou ler aqui para você uma partezinha do livro. A meditação é um processo que envolve o foco na mente
envolve o foco da mente em um objeto, imagem ou ideia específico. Objeto, imagem ou ideia específica. Mantendo de forma consciente. Agora preste atenção. Não tem essa questão de esvaziar a mente. Quando você esvazia a mente, é preenchido por outra coisa. Agora aqui, meditar é de forma consciente, você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo e quais são os benefícios do que você está fazendo. É isso que é a meditação bíblica. E compreender quais são os acessos que eu posso ter. Não tem nada oculto na Torá, na palavra de Deus, que nos faça ir para um lugar às cegas. Não sei o que está acontecendo, vou meditar para ver o que dá. Geralmente as pessoas que ensinam meditação, elas aplicam em você a ideia de que você vai relaxar, que você vai se concentrar mais, daí começa a esvaziar tua mente. E começa todos lá. Assim, ó. Respeito cada um com a sua meditação, mas a Bíblia não é assim. Tá? Agora imagine as luzes, abra os teus chakras, luz não sei aonde, na cabeça, em tudo que é lugar. Agora começa a fazer som tal. Isso aí é meditação esotérica. Agora, uma coisa poderosa é que envolve imaginação. Se você fechar o olho agora aí, e se eu fechar o olho aqui, tu bem pode fechar o olho aqui, mano. Fica tranquilo que eu não vou fazer meditação não ao vivo olho, aqui. Não tá pedindo fazer, não. Se fechar o olho aqui, querido, você vai ver quando você fecha o olho, você vai ver um monte de pontinhos que ficam. A primeira coisa que acontece é um monte de pontos. Aí uma das formas da meditação é que você tem que abrir os teus olhos espirituais. E esses pontos que são difusos, se você conseguir se concentrar num lugar específico, você pode gerar imagem. E de repente, essa imagem vai ser tão clara para você como se você estivesse vendo um filme. Certo? E olha só como isso é poderoso. E a partir dessa imagem, você vai dizer assim, pronto, mas isso é esotérico. Não. Assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Qual é a imagem que você precisa colocar? A imagem do que o Eterno diz a teu respeito. Por isso não existe meditação sem Torá. Porque daí você vai colocar qualquer coisa no lugar. Mas quando você imagina dessa forma, você consegue tirar um foco. É concentrar em algo específico e esquecer tudo que está ao teu redor. Sabe por que as pessoas não ouvem Deus? Porque elas estão ouvindo muitas coisas. É muito barulho ao nosso redor e você não tira um tempo para meditar na palavra, para que Deus possa falar com você. Então, isso tudo vai ser ensinado nessa imersão. Vai ser muito poderoso. E não saia da imersão achando que agora eu sei tudo de meditação. Não, queridos. A imersão vai te dar passos com Bíblia, vou falar sobre versículos, sobre estratégias, formas de como isso vai acontecer para que você possa receber de Deus dessa forma também. E o mais legal de tudo é você começar a ver na palavra que os profetas fizeram isso, que o próprio Yeshua meditava, e aí você vai entender o porquê que haviam coisas, seus discípulos também, que eles recebiam, que nós não recebemos hoje. Porque nós sabemos, como diz vários salmos, aquietar a nossa alma. Segunda-feira. Meu Deus. Prepare-se, segunda-feira. Segunda-feira, gente. E olha só, para você fazer, faça a sua inscrição. Já está ali liberado. Você que está no YouTube tem já aqui no chat o linkzinho para você fazer a sua inscrição. Né? Para você fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição. Não perca essa oportunidade. E eu creio que assim, ó, essa imersão é para aquela pessoa, né, que muitas vezes assim, eu tenho, né, um chamado para o profético. Vai te ajudar muito. Exatamente. Eu tenho um chamado, eu tenho tido sonhos, eu não entendo, né? De repente eu tenho esse chamado para profético. Vem para a imersão, vem entender isso. E olha só, é uma coisa que é bom tu falar isso aí, Manuel, porque não é só ser um profeta. Exato. Porque a maioria hoje em dia está na moda ser profeta para ficar direcionando a vida dos outros. Não é para isso que Deus chama o profético. O profético é para olhar para a palavra
e discernir o momento em que você está. Exatamente. A coisa mais importante é discernir, o profético é discernir o tempo que você está vivendo e saber direcionar a sua vida e a vida da sua família para cumprir a palavra do Eterno e não ser enganado nesse fim dos tempos. O profético não é ficar olhando para a pessoa, eis que te digo, CPF, placa de carro. Não é isso que interessa. Deus quer se comunicar com você. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como que ele se manifesta? Amar, guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É cumprir, viver aquilo. Mas também envolve aí um processo de meditar na palavra para que a manifestação, o próprio Yeshua, se manifeste para você. Deus vai dizer, não é possível. Tem gente que tem manifestação de entidades e um monte de coisa aí nas outras religiões. Como que você acha que eles acessam essas coisas? A porta espiritual, o sistema do mundo espiritual é um só. Não fique assustado com isso, que é bem isso. Não existe um... Só que agora, a porta que você entra é Yeshua. Eu sou a porta. Se você entrar por outro, você vai encontrar outras coisas também. Então saiba acessar de forma correta pela Torá. A gravação vai ficar disponível para você, esta aula, essa imersão, ela vai ficar disponível por 1 ano, para você assistir, reassistir, estudar e para realmente assim, você meditar cada vez mais nessa imersão. Por quê? Porque não basta simplesmente você só ler, escrever e você não aplicar, ou você começar a entender, buscar esse entendimento. E mais, 2 livros, né? Como o apóstolo já falou, né? A meditação bíblica, os segredos da oração, e a intimidade e profecia. E também Orando como Jesus. São esses 2 livros que estarão disponíveis para você. Você vai fazer a sua inscrição pela Hotmart, você vai ter acesso lá, tá? Muito cuidado na hora de você fazer a sua inscrição, colocar o seu CPF certinho, colocar o seu e-mail certinho para que não haja problema depois para você acessar. A oportunidade está batendo a sua porta de realmente entender sobre isso, aquilo que foi roubado já há muito, muito, muito tempo. E outra, não só para a questão de pessoas que são profetas, mas para você que quer alinhar a sua vida com Deus, para você que está realmente nessa busca, né, nesse alimento de techuvá, de realmente fazer aquilo que você está fazendo, tá bom? Participe da imersão. Após nós voltando então sobre o Tikkun e sobre, né, esses 10 palavras aí específicas. 10 salmos, né? 10 salmos. A correção completa, então, é esse livro que nós escrevemos aí, baseado nessa orientação. Eu estou dando para você aqui não é a cereja do bolo, né? Mas também não estou dando o bolo inteiro. Mas eu vou te dar algo muito poderoso que acho que é o alinhamento principal. Pode colocar o slide para nós lá, Bernardo. Vai ser então o segundo, acho que o terceiro slide, né? Terceiro slide. O nome então são 10. Se você está chegando agora por aqui, existem 10 tipos de orações que os salmos compreendem. Os 150 salmos estão distribuídos em 10 formas de oração, 10 formas, não é bem oração, mas 10 categorias, seria a melhor palavra. A primeira é Ashrei, que significa bem-aventurado ou feliz. Então, há uma categoria de salmos que fala sobre bem-aventurança ou feliz, ou outra tradução também é verdadeiramente ricos, né? Bem-aventurado também significa verdadeiramente rico. O Salmo 1 e o Salmo 84, por exemplo, você tem essa categoria. Então, olha só, quando você quer falar algo a respeito de felicidade, um estado de felicidade e realização pela conexão que nós temos com Deus, você tem esse tipo de salmo para fazer. Então os salmos não estão ali, os salmos na cultura judaica são lidos todos os dias, com essas intenções, chamado kavaná no hebraico, que é a intenção do seu coração. Se você tem, até no Novo Testamento, tem alguém entre vós feliz, cante louvores, ou seja, leia os salmos, é isso que está dizendo, declare esses salmos. Então você está feliz, você está com alguém entre vós doentes, daí tem outra coisa lá. Você está vendo que há uma cultura que está oculta aos olhos da cristandade por desconhecer aquilo que a Torá fala. Então, esse tipo de salmo, eu deixo apenas 2 exemplos aqui, Salmo 1 e Salmo 84, mas todos eles que falam sobre bem-aventurança é um termo
para trazer para você como celebração. Inspira gratidão e reconhecimento da bondade divina sobre a sua vida. Então, quando você tiver essa condição, tem que ter um salmo. Quando isso? Sempre. Olha como é poderoso. Então, o Tikkun HaKlali, que eu fiz esse livro aqui, Correção Completa, para você entender, tem que explicar isso aqui. Tá vendo o que é a intenção? Eu simplesmente passar os salmos, e tu vai ficar achando que aquilo ali é uma reza pronta, que a reza, que a declaração em si vai trazer efeito. Não. Você tem que entender o que está acontecendo para que você viva o que você está declarando. Então, dentro desses 10 salmos, todos eles têm essas categorias. E daí faz uma correção completa. Porque ao falá-los, todos os tipos de salmos um dia, você está elevando a sua alma. Vamos para o segundo aqui. Olha que coisa poderosa. Alinhando, meu Deus do céu. Alinhando a sua alma e você vai... É a mesma coisa que você reconstruir a sua alma, aquilo que estava totalmente quebrado. Não, e é uma proteção. É como se fosse um seguro diário, né? Que você coloca sobre sua vida. Eu faço o Tikkun HaKlali 2 vezes por dia. Procuro fazer 2 vezes por dia. Às vezes eu consigo fazer só uma, mas às vezes faço 3. Então eu pego esses salmos e leio eles. Por quê? Porque eu estou colocando isso na minha vida e declarando, eu sei o entendimento, a kavaná correta, eu sei que eu vou ter que ter gratidão pelas coisas, vou estar feliz por aquilo que Deus me deu. Aí o segundo modo aqui é a bênção. E isso eu estou protegendo. Isso eu estou conservando a minha libertação. Aleluia. Nós conservamos a nossa libertação. Isso é tão importante, porque assim, ó, eu me lembrei algo, apóstolo, que durante, eu acho que há 1 ano, 2 anos atrás, o senhor tem os livros, né? O Segredo dos Portais, Declarações dos Portais, enfim, tem tudo isso. E quantas vezes a gente já falou sobre isso, de que as declarações, você declarando, você muda ambientes da sua casa, você muda... A sua alma não é diferente, é a mesma situação. Isso é muito importante. Voltando então para a segunda aqui. Berachá. O que é Berachá? Significa bênção. Exemplo, Salmo 41, 13, Salmo 72, 18 e 19, Salmo 103. O que é o Berachá, então? Vou pegar minha colinha aqui do livro. Que está sintetizado para você, né? Daqui a pouco mais, gente, a gente vai falar especificamente desse livro, vamos mostrar para você e vamos disponibilizar também aqui. Fica ligado. Olha só, Berachá, então, são salmos que incluem louvores ou bênçãos a Deus, reconhecendo sua bondade e abundância. Visam canalizar a abundância divina para o mundo. Então, olha só, os salmos Berachá visam canalizar a abundância de Deus para o mundo. O interessante é que quando você entende essa cultura judaica, a cultura de Yeshua, que era um judeu, você para de ser egoísta, porque a maioria do pessoal quer a bênção para si. Quando você está... dizendo um salmo, você diz assim, Senhor, eu quero que a bênção que eu já recebi no Senhor transborde para o mundo. Aleluia. Que é o Tikkun Olam, que é a reparação do mundo. Nós somos chamados para reparar o mundo. Daí tu vai dizer assim, que papo louco é esse? Que mundo nada, eu quero é que Deus me leve de uma vez e que eu vá para o céu e a Maranata me arrebata porque a terra vai ser destruída. Não, queridos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não é você que vai para o céu, é o céu que vai descer. Se você entende isso, escreve um amém aí, porque a Bíblia fala exatamente isso. Ó. Yeshua, que o teu reino venha, trazer o reino para cá, manifestar as coisas. Quando eu faço o Tikkun, Tikkun é uma palavra, a reparação, ou vamos usar o termo que eu usei aqui, né? A correção. Quando eu faço a correção na minha vida, todos os dias, eu não posso botar mais a culpa em você, Manuel. É porque o Manuel me falou uma coisa. Não. Deixa o Manuel viver a vida dele. Ah, mas meu pai me rejeitou, minha mãe não sei o que lá me abandonou. Eu fui adotado e não fui compreendido. Eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui julgado, eu fui abusado, blá, blá, blá. Olha quanta energia gasta para reclamar de um terceiro. Por que você não faz a reparação da sua vida e começa a entender que você tem um pai que te adotou, você não está mais perdido, foi achado, você tem um irmão que é Yeshua, que está pronto para te ajudar, você tem a presença do Espírito de Deus que te potencializa nas coisas. Para de gastar energia com o que não precisa. Então gasta a tua energia, enquanto a boca é aberta para Lashon Hará, para a murmuração, que é o mesmo espírito da feitiçaria, você está sempre trazendo demônios, criando demônios que nós falamos aqui já, as clipotes, as cascas que vão te afastando de Deus. Em vez disso, abra tua boca em salmos e hinos, e louvor e declarações.
Daí a pessoa fica sempre pensando, mas eu não sei nem cantar. Eu não sei nem cantar, como é que eu vou abrir em Salmos? Queridos, tá aqui, tá escrito, são os Salmos, são Meu os Deus, números é deles aqui. poderoso Ó. demais, é muito bom. É saber. Tem a lista, você vai saber depois a Apóstolo, lista. isso que o senhor está falando, até o pessoal está pedindo para deixar o link da Hotmart, pode deixar ali. Gente, você, o Espírito Santo falou algo comigo, o senhor falou sobre paternidade. Querido, se você sofreu por isso, ou você tem noção do que é essa questão da paternidade, e é algo que no mundo hoje eu não sei se quase que 90% das pessoas, sei lá, eu não sei qual é a porcentagem disso, mas muita gente sofre com esse problema de paternidade. E esse alinhamento, o senhor acabou de falar, que existe um pai, né? Que existe, faça a correção. Essa correção ela é muito importante. A correção começa a partir de hoje, desse café. Olha aí, que Deus te dê um entendimento para que você acesse essa bênção, né? E viva, não mais na ferida da tua alma, mas na correção dela. Aí, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Terceiro, masquil. Masquil significa instrução ou meditação. Peraí. Tem salmo de meditação? Por exemplo, o Salmo 32 é intitulado Masquil de Davi. Salmo 78 e Salmo 142. Olha que coisa poderosa isso. Então, o que vem dizer masquil? São salmos que ensinam lições espirituais profundas. Então, masquil são salmos que ensinam lições espirituais profundas. Visam trazer entendimento e sabedoria. Agora que você conhece a árvore da vida, quando na minha cabeça eu falo entendimento, já vem lá binar. Já vem binar certinho. Sabedoria, rokhmah. Eu já começo a entender que são as coisas que emanam do eterno, do seu trono, e que passam pelo Mashiach e manifestam no reino. Então, olha só, esses salmos de masquil, eles trazem esse entendimento. Sabedoria para superar desafios espirituais. Tem algum desafio espiritual para você superar aí? Então, tem esses salmos que te ajudam. O que eu estou te ensinando aqui, meu querido, você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar na Escola Bíblica Dominical, na revistinha da Escola Bíblica Dominical, você não vai encontrar em lugar nenhum. Isso aqui são os oráculos de Israel. Olha só, muito poderoso. Vamos para o quarto, então. Nitsuar. O que é Nitsuar? É uma outra categoria de salmo. Então, você está vendo que são categorias de salmos aqui, né? E eu estou dando exemplos. Então, o primeiro foi a bem-aventurança, bem-aventurado, feliz. Depois, bênção. Agora, instrução, meditação. E agora significa vitória ou perpetuidade. Salmos de vitória ou perpetuidade das coisas. Que ensinam a respeito daquilo que é eterno. Então, olha só. Refere-se a salmos relacionados à vitória sobre os inimigos ou à eternidade do reino divino. As coisas que são eternas. Pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Nas de cima, quando pensa, sabe o que as pessoas pensam? Pensa nas coisas que são de cima, o pessoal pensa nas coisas do céu, nas nuvenzinhas, na harpa que tu vai tocar, na roupinha branca, nas ruas de ouro que tu vai andar. Não é isso que está dizendo. Pensa nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Keter, árvore da vida. Aí o pessoal vai dizer assim, mas isso é conceito cabalístico, apóstolo, tu tá perdido, hein? Virou cabalista? Não, que perdido tá você que não conhece Torá. Porque esses conceitos cabalísticos aí tem que cuidar. O que é? Cabalá quer dizer recebimento, tá bom? Para quem não entende o que significa a palavra. Agora tem que cuidar o que é a mística, que misturou um monte de coisa aí, e o que é Bíblia, que está revelado. Inclusive na Davar, na primeira aula que tivemos, eu mostrei na palavra em hebraico aonde que estão as Sefirot, que são esses 10 atributos divinos. Ele se revelou com 10 atributos. Eu sou teólogo, queridos. Ensinei também teologia sistemática. Eu sei os atributos de Deus que a teologia qualificou. Mas entre os atributos que teólogos qualificaram ou aqueles que Deus revelou, qual será que é mais real? Qual será? Que é o mais melhor. Qual que é o mais melhor de bom, né? Olha só. Então, visa conceder força para superar desafios e vencer obstáculos espirituais.
Então, esse tipo de salmo, que nós temos aí o Salmo 20 como exemplo, o Salmo 59, o Salmo 98, nos dão força para vencer desafios espirituais. Qual o desafio espiritual você está passando? Olha só, o pessoal estava perguntando, qual é o salmo para a luta espiritual? Tá aqui, Tá aí, ó. respondido. Pronto. E não só, eu dei alguns exemplos, tem mais. Sim. Então agora você está entendendo a categorização. Nesses 10 salmos, que é o Tikkun Haklali, que aquele rabino montou, está mostrando as 10 categorias. São 10 salmos que tem todas essas categorias. Por isso que é uma retificação. Porque num dia tu consegue acessar tudo isso aqui que a gente está falando agora. Só que é isso aí que a maioria das pessoas não entende, não sabe por que são dessa. Por que são esses 10 salmos? O que isso significa? Por que isso aqui está acontecendo assim? Ou daí começam a fazer no automático. E daí quando tu faz no automático, tu torna o Tikkun em si um fim em si mesmo. Não, quando eu comecei a recitar esses 10 salmos, minha vida foi transformada. Sabe o que aconteceu no passado? Quando eu comecei a orar para o sol, a minha colheita melhorou. Opa, Quando eu comecei a olhar para a lua e pedir para a lua, mudou todas as questões da situação. Daí o que acontece em Romanos 1? Adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Amém. idolatria. Idolatria. Aí toma cuidado. A mesma coisa fizeram com os astros. Em Jó 38, Deus diz: eu criei o zodíaco. Acaso você pode fazer a ursa maior? E começa a falar das estrelas, das constelações. Ele criou todas. Aí o pessoal começou a ver que as constelações influenciam na vida, no comportamento, no humor. E eles começaram então a entender isso através da... Tinha a tribo de Zacar, que era especialista em ler os tempos nos céus, que é onde está escrito a Torá eterna. Ele fez isso para escrever sua Torá eterna. Só que quando eles começaram a ver que haviam benefícios ao cumprir, preste atenção, haviam benefícios ao cumprir o que estava escrito nos céus, que nada mais era do que era a Torá eterna, que Deus escreveu no céu. Deixa eu só pegar isso aqui para te entender. Eles viram o benefício de obedecer o que estava escrito no céu, daí eles começaram a agradecer as estrelas, os astros, e se perderam. Começou a idolatria. Deus escreveu no céu, porque antes de ter, Salmo 19 fala isso, antes de ter qualquer outra coisa escrita, outra forma de letra, ele já tinha escrito no céu. Quando Abraão sai da tenda, você não sabe disso, porque a maioria de nós até canta música e pensa que Abraão saiu da tenda, era de noite e Deus mandou ele contar as estrelas. Não, ele era meio-dia, portal do meio-dia. Ele teve um êxtase, Deus tira ele do seu corpo e leva ele para cima, nos céus, e mostra as estrelas. E o que era a estrela? Era a Torá eterna que estava escrito a respeito dele. Por isso que Yeshua diz lá, Abraão viu o meu dia e se alegrou. As pessoas pensam que quando Abraão viu o dia foi lá quando ele estava sacrificando Isaac. Não foi. Lá ele já tinha uma certeza, Deus proverá para seu cordeiro, porque ele já tinha visto. Meu Deus! Ele já sabia que ia acontecer. Ele já tinha visto tudo. Ele já tinha visto, ele disse, tudo. Deus, por isso que ele foi lá, fique aqui e eu vou adorar. Disse para os servos, eu vou adorar com o moço, depois nós voltaremos. Porque ele sabia que ia voltar, porque já estava escrito que ia acontecer. Ele não sabia qual era o processo. Depois lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, vai dizer assim que porque até então não acontecia. Até ele levantar o cutelo, o que Abraão diz assim? Então ele vai ser ressuscitado. Na hora que foi baixar, o anjo bradou. Você está entendendo as coisas? Então, cuidado para não olhar aquilo que Deus deu como revelação. Se eu pegar a própria letra hebraica e começar, que é um ministro, que é um ser vivo, e começar a adorar a letra em si, eu já usei o meio da comunicação para adoração. Aí você tem acesso a outras dimensões que vai não vir outra coisa. Exatamente. Você entendeu que assim, ó, nada você pode trazer como idolatria, ou seja, ser mais que o próprio Criador. Adorar a criatura e não o Criador. Você não pode fazer isso. Então, isso que o apóstolo acabou de falar, entendeu? Você não pode pegar um livro desses e começar a querer, eu vou fazer isso aqui e algo vai acontecendo na vida. Não, primeiro você tem que saber, entender, ter um entendimento por que fazer e o que isso significa. Olha só, a Marcilene falou que está vivendo uma guerra espiritual muito grande. Então, a ajuda já está chegando para você. Começa a fazer techuvá, começa a voltar a entender. É processual, não existe algo que alguém... o pessoal pensa que libertação é uma bomba atômica, né? Tá todos os inimigos lá, larga, bum, acabou. Me livrei de todos os inimigos. Não. Não acontece. Então, assim,
começa o processo. Tikkun HaKlali, esse livro que a gente escreveu aqui, baseado nisso, falando com a visão de Yeshua, é claro, a correção completa vai ajudar muito para você aprender isso. Paramos no Maskil, não, na Netsuar. Vamos para o próximo. Shir significa canção ou hino. Indica alegria e celebração em louvor a Deus. Expressa alegria e harmonia com o divino. Exemplos desses salmos aí, o Salmo 96, Salmo 137 e Salmo 126. Então tem aqui que é canção, que é hino, que expressa a alegria. Salmos para expressar alegria. Quando você está feliz, Agradecer. lá no início não é parecido, bem-aventurado significa feliz. Feliz é uma coisa. Eu sou verdadeiramente rico, eu estou feliz pelo que está acontecendo E alegria. aqui. A alegria é a celebração. É aquilo que a gente fala, tem que ser, aquilo que você não celebra não permanece. Aquilo que você não se alegra por receber e manifesta essa alegria, Meu não Deus. permanece na sua vida. Muito bom. Então, olha só. O próximo aqui, Nigun, significa melodia ou música. Ah, se você entender, que agora eu lembrei de um negócio que eu escrevi no livro, que eu descobri. A meditação através da dança e através da música. Tem meditação através da dança, movimentos corporais e através da música, que eram feitos nas escolas de profetas. Israel fazia isso. Aí o pessoal fica dizendo assim, onde é que você tirou isso, que dança na igreja, isso não é de Deus. Essa história, tem muita gente que fica falando contra a dança na igreja. Claro que tem dança que a gente vê que não é de Deus, né? Porque só misericórdia. Mas agora, assim, a expressão da dança não só é de Deus, como louvar o Senhor com adulfes e dança. Porque está conectado aos salmos, ao tipo de expressão corporal que nós temos. Mas esse é outro assunto. Eu estou doido para começar a falar aí sobre adoração, sobre louvor. 33 anos como músico na igreja, queridos. Então a gente tem alguma bagagem, experiência, composição, na época que eu dava aula, mais de 5.000 alunos eu tive, mais de 100 bandas formei. Então, assim, muita bagagem disso aí, sempre pela graça do Eterno, no altar do Senhor. Então, assim, é uma vida. Então, quando fala de música, já acende uma luzinha para mim aqui, dizer assim, obrigado, Senhor, porque faz entender a nossa caminhada e o nosso processo. E se você não conhece o nosso trabalho, nós temos aqui Tabernáculos Music, gravando música aí sobre muita coisa, e tem uma rádio 24 horas com tudo música também, feita por nós aí. Inclusive o Tikkun às 8 e pouquinho ali da manhã também. Isso, tem gravado na rádio, está tudo lá, todos Tudo os lá. dias. Eu acho que passa de manhã só. De manhã, só às 8. Vamos lá então. Melodia, o que essa questão da melodia faz aqui, né? Embora menos explícito no texto dos Salmos, refere-se a uma expressão emocional e espiritual profunda através da música. Menos expresso quer dizer não tem grande quantidade, mas tem. Visa elevar a alma por meio da música e conectar-se com Deus. Então a música ela tem que elevar a alma. Por isso mas não pode ser almática. Quando a tua música de igreja só fica dizendo que... Não vou cantar aqui porque senão posso me complicar. Achei que cantar um trechinho de uma música que me vem na cabeça. Mas quando fica centralizado demais é antropocentrismo. O homem é o centro. O centro da nossa canção tem que ser Yeshua, tem que ser o Eterno. Então a música não pode ser aquela coisa que te faz chorar. Porque chorar baixa a tua vibração. Pronto, falou que nem um místico. Não, mas nós somos vibração. Isso é física, não tem nem a ver com misticismo. É você que pulou a aula de física. Quem mandou não estudar, né? Então, isso aí... Daí o pessoal vai dizer assim, queridos, eu fiz uma formação, eu tenho uma graduação em música e tenho uma formação em musicoterapia. Então, era livre a formação, mas eu fiz uma formação em musicoterapia para entender a respeito dessas frequências e vibrações e tudo mais do que a música faz. Também fala um pouco sobre cores, sobre todas essas coisas aí que tudo envolve a música em si. E tu vai dizer assim, para que tem esse negócio de cor. Tu não sabia? Tem na minha Bíblia, eu acho que é uma tal de Torá, fala de um tal de Deus, que ele fez um tal de arco. E que tem cores. Tem cores.
cores, aromas, sons. Então é muito lindo essas coisas aí. É o que eu costumo dizer, queridos. Para mim não falta conteúdo, falta tempo para explicar para você e falta você ter paciência para escutar. Vamos lá então. Daí pensei, não foi ontem não, queridos. Eu tô 18 anos, fechando 19 anos como pastor. Entrei no 19º ano como pastor. E como igreja, como dizem, nasci na igreja, né? A dança é uma forma de comunicação, é uma forma de você se aproximar cada vez mais de Deus. E eu quero trazer algo aqui, apóstolo, estava lembrando, eu participei uma vez de um evento tão especial, entendeu? Eu acho que foi um desses encontros com Deus, e tinha um momento em que estava acontecendo lá, e aí quem estava ministrando disse assim, olha, determinado ponto, ou na sala aqui, tem uma unção de dança aqui. E havia realmente, sabe? As pessoas dançando, estavam naquele momento. É tão especial isso, e tu vê uma movimentação, e é tão espiritual. Tão espiritual. Tão espiritual. Deixa eu te falar algo. Então, agora já que vamos falar do Profundo Escondido, eu na minha adolescência, pré-adolescência, acontecia muitas festas na escola. E eu era muito isolado, porque eu não participava das danças. Porque o pessoal dançava na escola e eu era naquele período, década de 80, início de 90, em que o crente não dança, não se movimenta, nem escuta uma música do mundo, né? Nem bater palma, batia na igreja. Então eu tinha uma repreensão muito grande a respeito de dançar. Porque eu achava que dançar era pecado. Eu fui ensinado que dançar é coisa do diabo, né? E isso foi muito forte na minha adolescência, nessa construção. E aí a gente foi crescendo, depois eu aprendi a dançar na adolescência com alguns amigos, mas em casa. Mas ficava assim, mais como, sabe aqueles passinhos que tu aprende a dançar? Aí ficava ali, eu achava legal, achava divertido, sempre gostei de coreografia, mas não dançava, ficava só entre um som com alguns amigos ali. E assim a gente se organizava. Mas olha só, nunca foi em festa, foi assim, às vezes no quarto do amigo, ele falava, mostrava alguma coisa que os meninos dançavam bem. E eu sempre com aquela coisa retraída. Quando eu fiz meu encontro com Deus, foi em 2005, aí que Deus move as coisas, né? Teve uma ministração exatamente sobre isso. E na hora de dançar com liberdade. Eu tinha dificuldade para bater palma, eu tinha dificuldade para levantar as mãos, porque todas essas expressões eram emocionais, né? Tinha dificuldade em me movimentar. E ainda bem que não filmaram, né? Pensa num homem que se libertou no encontro com Deus no momento da ministração. E foi muito poderoso isso para mim, sabe? Aí depois eu tive um outro impacto muito forte quando eu estive em Israel e nós estávamos num lugar onde os judeus estavam dançando. E quando eles viram que nós éramos brasileiros, só com a camisa do Brasil, eles chamaram a gente para dançar e colocaram nós no meio de uma roda para dançar as músicas deles. Era alguma festa. E é tão lindo de ver eles dançando, meu. Pensa num brasileiro faceiro, né? Gaúcho fica faceiro, não fica feliz. Pensa num gaúcho faceiro dançando em Israel em 2012. Mas não sei de pingar suor, né? Queridos, isso é muito poderoso. Então acontece a libertação. Então quando falamos em dança aqui, você tem que entender tudo com ordem, né? Com decência, não, sem sensualidade, mas nós precisamos entender que o nosso corpo expressa. E tudo isso que nós estamos falando, nós estamos falando do Ticum, desses salmos. Tem um salmo que vai fazer você se movimentar. Qual que nós paramos aqui mesmo, que eu falei tanta coisa que eu... 6, né? 6, né? 6. Agora vamos é o Nigum, né? Então, olha só. Profunda através da música. Tá, vamos lá então agora. O 6 nós já falamos. O Mizmor. O que é o Mizmor, queridos? Significa canção acompanhada por instrumento. Pronto, acabou agora. Não pode ter banda na igreja. Não pode canção com instrumento. E agora? Uma canção cantada e com instrumentos acompanhando. Olha só, que poderoso isso. E a Bíblia fala em símbolos altos sonoros, né? Tem gente que até hoje tem complicação com a bateria. Meu filho é baterista, é uma bênção. Então, assim, símbolos altos sonoros. Davi fazia o quê? Então, muita coisa aí que a gente precisa desmistificar. E olha só, você está fazendo um ticum, você
Tá vendo que isso está trabalhando a tua alma? Falando do movimento, da dança, da música, da canção, da alegria, tudo isso. Da felicidade. Porque agora tá entendendo por que isso se chama correção completa? Porque esse tipo de entendimento que você está tendo agora vai corrigir toda a tua alma, teu entendimento, teu pensamento. Meu Deus. Agora não é mais botar o ticum lá e ficar escutando assim como se fosse uma babá que eu não entendo nada. Tu tá aprendendo muito hoje. Então, olha só. Acompanhada por instrumentos. Deixa eu ver o que fala aqui no livro. Muitos salmos começam com Mismor de Davi. Um salmo de Davi. Visa harmonizar o espírito e a natureza através da música e do louvor. E tu vai dizer, pronto, espírito e natureza, vou me abraçar numa árvore. Não, meu irmão. Não, assim, vou deitar, vou sentar na terra, vou debaixo de uma cachoeira. Não é isso que está falando. O louvor, através da canção e do instrumento, harmoniza você com a criação. A criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. Está escrito em Romanos 8. E o Tikkun faz parte de você, através da sua vida, ser luz e trazer essa correção em você primeiro e o que está ao seu redor. Por que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Quando você começar a manifestar, eles vão começar a ver, eles vão começar a receber essa energia, essa manifestação da glória de Deus através de você, e eles vão começar a entender que a retificação está próxima. O Tikkun Olam vai acontecer. Eu sei que tu tá com uma cara de assustado aí no outro lado, porque tu nunca ouviu falar essas coisas, né? Mas é bem assim. Meu Deus. Gente, minha mente foi longe. Então, aqui, eu vou até ir pro próximo, porque senão se eu ficar... só se eu falar dessa parte da criação e Filho de Deus e manifestação. Volta aqui, 8. Tefilá. Tefilá significa oração. São salmos que são súplicas diretas a Deus. Então visa invocar misericórdia e favor do divino. Alguém tinha perguntado antes aqui, né? Que alcança a misericórdia de Deus. Misericórdia e favor divino. Olha só que penso. Então tá onde? Salmo 90. E daí Tefilá de Moisés. Salmo 86, Salmo 102. São salmos que falam a esse respeito. Você está entendendo aí? Então nunca mais olhe os salmos de qualquer forma, queridos. Nesse livro que nós já vamos falar daqui a pouquinho, eu coloquei a transliteração em hebraico também. E um glossário para você entender como é que se pronuncia as palavras no hebraico. Por exemplo, o CH ele tem o som do R gutural, que é o R do J, o som do J em espanhol, né? Tipo Juan. Esse então, Melech, que Baruch, bendito és tu Adonai, Baruch atah Adonai, Elohenu, Melech, Haolam. Então esse tem que fazer o somzinho assim. Esse aí é o som do hebraico. E vai estar aí no livro até para você entender isso aí. E no final aqui, nas próximas páginas, nós vamos mostrar, tem os salmos escritos, todos eles, numa versão aqui traduzida do hebraico, e a transliteração, se você quiser treinar eles com o tempo. Você vai ter muito tempo na tua vida para fazer isso aí, tipo todos os dias. Você vai organizando isso. Deus diz assim, mas isso é religiosidade, ficar lendo salmo todo dia. Religiosidade. Então o que não é religiosidade? Viver a vida de qualquer jeito e chegar no domingo e esperar que Deus faça tudo na pregação do pastor? Isso para mim, então isso não é religiosidade. Religiosidade é eu me conectar com o eterno. O máximo possível, o maior tempo possível, todos os dias da minha vida. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Amém, que dá o seu fruto na estação certa, e suas folhas não murcham. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Eu não sou moinha, não sou palha para ser espalhado. Eu sou essa árvore que me identifico com Machia, que é a árvore da vida. Então tudo que eu fizer vai prosperar. E o meu prazer está na lei do Senhor. E que seja o seu prazer também. Amém. Vamos lá, o próximo do Tefilá, então, que é essa oração. Vem a
Rodar. O H também tem um sonzinho de um R menos forte, não é? É ro. Esse som assim. Rodar. Significa gratidão. Pronto, olha aí, ó. Com ações de graças, a Bíblia fala. Com súplicas, orações de graça. Está tudo dentro do Ticum. No Salmo está escrito isso. Então você tem que ter gratidão. Ou reconhecimento. São salmos que expressam gratidão pelas bênçãos recebidas. Visa reconhecer e agradecer a bondade de Deus. Exemplo disso, Salmo 136, Salmo 100, Salmo 118. Olha que poderoso isso. Então você vai ter gratidão. Só para responder aqui, apóstolo, acho que isso é importante, para deixar claro, né? Aí que alguém perguntou no Instagram, disse assim, então quer dizer que não é correto cantar na igreja com banda. Eu participava do Ministério de Louvor da igreja e tive um sonho onde Deus me mostrava com... Deixa eu ver aqui, o que é isso aí? Com barra de calça suja, lama... Não entendi, mas tudo bem. Não, querido, nós não falamos que não é, pelo contrário. Não, eu disse que você tem que cantar cânticos com acompanhamento instrumental. Então isso é bíblico. Só para você entender, tem um livro que eu mostrei já no devocional que fala sobre como era a adoração no templo, né? Todo o sacrifício que foi feito em toda a história, principalmente no templo, né? Mas em todo momento que havia sacrifício em Israel, havia levitas tocando o tempo todo, com turnos de músicos. Nunca foi no seco, como a gente brinca, né? Como é que é? Quando não tem um teclado no fundo, o pessoal brinca, né? Vai pregar no seco hoje, né? Eu acho engraçado isso. Mas nunca foi no seco, né? Sempre teve, para todo sacrifício, música. A gente não sabia disso. Isso está escrito nos estudos aí judaicos, a gente vê isso aí. Tinha os turnos. Tinha um turno de levitas, o tempo todo tinha música. Tinha um levita, então, que não mexia com limpeza dos animais, limpeza dos objetos do santuário. Tinha levitas que eram só músicos. Eles ficam assim, que vida boa essa música. Não, era assim, direto. E tocavam, tinha tipo umas arquibancadas ao redor do altar do sacrifício e cercava todo ele. Não cercava exatamente, mas tipo um U fazia assim, ao redor, e daí no meio estava o sacrifício, os sacerdotes entravam ali para sacrificar, e toda aquela arquibancada cheia de música, tocando o tempo todo, o dia inteiro. Daí tinha o revezamento deles, para que ficasse, enquanto tivesse sacrifício, tinha música. Esse também você não sabia, né? Meu Deus, demais. Falamos então da gratidão. Esse aqui tu já conhece mais. Aleluia. Aleluia. Que a gente fala. É o outro tipo, a outra categoria de salmos que vai falar sobre, é um imperativo que vai dizer louvai ao Senhor. Então, é um comando para louvor. Um chamado universal ao louvor visa elevar a alma ao louvor mais puro e universal. Universal, quando está falando aqui, é que todos possam participar. Toda a criação louve ao Senhor. O termo lá, Salmo 150 também mostra sobre isso, até em 146 a 150. Louvai ao Senhor, todo ser que respira. Então é um chamado, é uma ordenança para que todo ser que respire louve ao Senhor. Porque é universal, porque ser que respira, queridos, não é só nós. Então os pássaros, os animais todos, eles respiram. Então, fala... Todo ser. Todo ser. Por isso que é um chamado universal. E um louvor mais puro. E aí vai ter aí como exemplo Salmo 146 a 150. Esses cânticos têm o poder de neutralizar forças negativas e promover a retificação espiritual. Yes. Agora tu entendeu o que é... Claro que o livro, queridos, lembrando aqui, né, a autoria do livro é toda essa explicação que eu estou dando para você aqui e outras coisas que tem no livro aqui também. Dá para botar o banner também para nós falar um pouquinho do livro, né? A importância da correção completa na vida de fé, né? Reconexão com Deus, ferramentas de techuvá, santidade e pureza, reconexão com Mashiach, tá? O papel de Yeshua na correção completa, olha que importante isso, né? Horários para você recitar os salmos, tá? A função da correção completa, tudo isso muito bem explicado. Tá? Por que 10 salmos? É o que nós falamos um pouquinho hoje. Por que 10 salmos? Né? O remédio para a alma,
antes de recitar a correção completa, tem todo um contexto aqui, o que isso, né, vai levar você precisa entender isso. Tá? A correção completa, a declaração dos 10 salmos estão aqui. São todos os salmos. Os 10 salmos estão aqui. Oração final após a correção completa, né? Conclusão, enfim, toda uma explicação. Gente, muito bem explicado, muito bem sintetizado para que você estuda, né? E você venha começar a praticar, você venha entender. Aquilo que o apóstolo falou no início. Não basta você pegar, é fácil você pegar os 10 salmos. Você pega os 10 salmos e recita. Mas você está entendendo? Só que como você vai ter o entendimento? Aqui, ó. Aqui está o entendimento. Bem explicadinho, né? Foram horas e horas de trabalho para deixar bem didático, bem sintetizado. E então, presta atenção em algo muito importante que eu tenho de dizer para você. Este livro, pode mostrar para nós ali, este livro, o valor dele normal, tá? É ali, ó, R$ 49,90. R$ 49,90. Esse é o valor normal, que fora aqui do café, tá? Em qualquer outro horário, tá aparecendo para eles aqui, né? Na loja, seja onde tiver, você vai comprar por R$ 49,90. Entretanto, para você que está aqui no café agora, tem 50% de desconto. Bernardo, mostra pra gente quanto vai ficar. Tá aberto aquele outro ali? Tá? Mostra pra gente lá. Quanto vai ficar? R$ 24,90. R$ 24,90. Por R$ 24,90 você tem esse livro digital no seu e-mail agora. Pessoal, não paga impressão desse não aqui, paga impressão nem ali, a capa, né? nem nada. Exatamente. Tá dando Então assim, ó. Se o pessoal for na Hotmart, vai estar o valor cheio, você não vai encontrar. Esse link é exclusivo para o café, é com exclusividade para agora. Ali, ó, você pode acessar agora o chat e fazer a sua compra do livro e você já recebe no seu e-mail. Lembrando, importante você colocar o seu e-mail corretamente para que não haja problema. Então, na hora que você escrever, preencha bem todos os dados, CPF, o seu nome completo e tudo mais, lá na Hotmart. Você vai receber no seu e-mail e aí você vai poder acessar na Hotmart. Então, somente agora, nesse exato momento, por R$ 24,90, este livro, você não é só os salmos que estão ali, é todas as informações, tudo que você precisa saber para você começar a realmente andar daquilo que a gente acabou de falar para você. Ok? Já é o portal, né? Isso aqui digamos já assim, vai ajudar para quem fizer Exato. a imersão. A imersão. Então, na verdade, em vez de 2 livros, tem mais esse aqui, é quase que 3 livros, né? Se tu for analisar, porque esse aqui tá ajustado, tem 2 lá na imersão, mais esse aqui. E assim, ó, pessoal, vamos ver, tem 349. É que foram comprar, saíram para comprar, por isso, né? Clica, link e sai. Então você que está comprando aí... Tá comprando. Então eu ia fazer um negócio aqui, mas tem que ter mais... Aqui, eu já adquiri, estou com acesso e com alegria. Olha só que massa, que legal. Né? Cadê o link? Tá fixado, gente. Tá ali fixado no próprio. O pessoal vai colocar de novo, tá? Apenas com 50%. Então, não perca tempo. Compre agora. Outra coisa, rapidinho. Gente, só para a gente encerrar, lembrando que o que a gente conversou hoje aqui e o que a gente falou é um pouquinho daquilo que vem a imersão na segunda-feira. Não para por aqui. É apenas o começo, não das dores, mas da tua libertação. Princípio das dores. Não o princípio das dores, mas da tua libertação. É o princípio da libertação. É o princípio da libertação. Isso é um doce, porque tem muita coisa que a gente vem falando, que o apóstolo vem falando, que tem aí à disposição, tá bom? Ó, o pessoal de Portugal, já comprei, benção, abraço pessoal de Portugal e de todas as nações que nos acompanham. Então, a imersão é digamos assim, seria a cereja do bolo, para que as pessoas venham entender no total, além deste livro, apóstolo, aquilo que a gente explicou, que esses salmos são muito importantes, mas sem entendimento, ou seja, você só pegar o salmo e recitar, você não vai entender, você não vai saber, é idolatria, né? Você transforma isso, e eu acho que é importante isso aqui, ó, porque agora a Kavaná, que é a intenção correta, que a gente fala, é tu saber o sentido do que tu está fazendo. E quando eu sei, eu começo a meditar a respeito disso. Porque a meditação não é aquele negócio que tem que parar numa posição e fazer alguma coisa. É muito importante você compreender isso aqui. Então esse livro já começa a te trazer para um nível
de meditação na palavra. Agora, na imersão, você vai saber certo como fazer, como organizar isso bem certinho, em termos de horários, em termos de palavras, outras formas, como formar a imaginação na tua mente, a respeito disso, o que imaginar, o que a palavra está dizendo, como o homem pensa, assim ele é, o que isso constrói, o que nós precisamos tirar, o que nós precisamos parar de ouvir para que a gente possa ouvir a voz de Deus, como que a gente vai começar a ter visões e imagens proféticas na nossa mente, porque nem toda visitação que está na sua mente ou tudo aquilo que você vê é profético, não. Tem pessoas que tiveram envolvimento com esoterismo, com tudo que tipo de coisa, e ainda tem visão que eles chamam de visão aberta. Cuidado que visão aberta não é visão profética. Exatamente. Porque pode ver um monte de coisa, mas não entender o que a Torá está falando. Não confunda profético com adivinhação. Porque o espírito de adivinhação também te faz ver um monte de coisa. Inclusive futuro, algumas coisas do futuro, nuances do futuro, principalmente do passado. Mas agora, a visão profética, o que faz? Ela te dá discernimento espiritual das coisas do reino, dos propósitos do eterno. Lembra do moço de Eliseu, que estava apavorado porque estava vindo um exército poderoso contra eles e eles eram um mínimo? E aí o que é? O que é o profético? Eliseu ora e diz assim: abre os olhos do moço para que veja. Ele sabia o chamado, o propósito, e ele tinha a visão. Ele já tinha enxergado no mundo espiritual, com o treinamento que Eliseu fez, com o treinamento que Elias também tinha, eles enxergavam no mundo espiritual. Aí Deus abriu os olhos do moço, pela intercessão de Eliseu, e ele viu o exército celestial que estava no lado de Eliseu, que era muito maior do que os inimigos que estavam se levantando. Meu Deus. Então, é esse descortinar segundo o propósito de Deus, e não segundo os desejos do meu coração, não segundo as minhas necessidades, não segundo aquilo que eu gostaria de viver e não estou vivendo. Porque às vezes muito do profético está amaciando você para falar aquilo que você quer ouvir. E a Bíblia diz que nesse tempo as pessoas vão ter comichões nos ouvidos para ouvir mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Sabe aquela pessoa que vem pedir conselho para você, mas ela já tomou resolução, ela só está procurando alguém que apoie ela, porque ela não tem coragem de fazer sozinha? Então tu pode dar o melhor conselho, ela não vai ouvir, porque ela já sabe o que ela quer fazer, ela só precisa de alguém que diga assim, é isso aí, daí ela vai e tem coragem. Então, muitas pessoas procuram profetas que vai dizer exatamente assim. Queridos, todo dia eu recebo mensagens aqui, e uma pessoa falando comigo assim, ó: Deus me visitou em sonhos e me mandou separar do meu marido. E são crentes. Porque quando a gente casou sem conhecer o Senhor, e é julgo desigual. Agora eu entendi que o meu ministério só vai alavancar quando eu soltar meu marido. Será? Meu irmão, Que minha isso? irmã, esse, ó, que visagem, né? Não, e que interpretação. né? Interpretação assim, e que visitação é essa? Querido, Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus desse século, não é o nosso Deus. Exatamente. Então, essas coisas que nós precisamos entender. Queridos, se preparem então. Eu quero muito que você esteja lá, junto conosco na imersão, e que também você desfrute e agora comece a entender. Eu não coloquei, olha só, eu não coloquei um QR Code aqui, podia ter colocado com as orações, mas tem, a gente vai tornar disponível depois o... Ah, tá, foi feito já, né? O Ticum tá pronto aqui. Tá, então eu vou mostrar aqui pro povo antes de encerrar, quase que a gente vai embora, assim, para você acompanhar aí. Tá, o pessoal vai mostrar, enquanto isso, antes estavam perguntando aqui sobre a questão que aparece quando você faz a compra da Hotmart, aparece que, se eu não me engano, é ADN, alguma coisa assim. Gente, a plataforma é da Hotmart, você vai ver o nome, você não vai ver lá Aguinaldo Felipe Silva, não, você vai ver sim, você está fazendo o pagamento, a transferência para ADN, que é o CNPJ da Hotmart, tá? Então fica tranquilo, pode fazer, porque o link está aqui, se você pegou esse link, você está fazendo. Você está vendo ali a capa do livro, o valor, pode fazer, vai na benção, vai receber, tranquilo, sem problema. Só você não erre o seu e-mail, tá? Não erre o e-mail para que você tenha acesso depois ou você consiga receber e você vai receber tranquilamente. O pessoal tá... Olha só, essa aqui tá numa outra versão, mas ajuda você. Nós vamos liberar no meu canal, né?
podemos liberar ali, deixar visível, né? Tá, Visível? Tá. Vamos deixar tá, público. vamos deixar público, obrigado. Essa palavra que eu queria. Então tá aí, ó. Correção completa, Salmo 150, até todos eles, são todos os salmos aí. Dentro do livro tem ele com a pronúncia e na tradução dele. Mas aqui também você pode escutar. Às vezes você não vai ter tempo, queridos, de parar com o livro e recitá-los. Se você estiver no trânsito, por exemplo, põe para ouvir. Só que aí tem um detalhe, não sei, não dá para mostrar para eles, né, a lista, né, mas ele tem legenda. Todo salmo, dá para mostrar? Então abre aí para eles. Pode ser. Salmo 16, o primeiro. Preste atenção aí. Se regozija minha alma, descansa seguro meu corpo, pois ao Sheol não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. Far-me-ás conhecer a vereda da vida. Benção. Nossa, imagina. Então, vamos deixar assim, aí. Pessoal, nós vamos liberar, tá? Depois do café, eu vou ajustar ali aqui no canal do Apóstolo Aguinaldo, nós vamos ajustar uma playlist, tá? Que vai ficar disponível, então, entre as playlists que tem ali. Tem café, tem orações, tem muito, vai ficar com uma playlist liberada para você nas primeiras páginas, aí você vai poder estar. Só que eu quero lembrar o seguinte, isso é importante. Não basta você só acessar isso aqui. Você precisa ter a orientação disso aqui. Certo? Para fazer com entendimento, né? Para fazer com entendimento. Então, assim, ó, sem o livro, não basta você só simplesmente pegar aqui e fazer isso. Não, você tem que fazer com o entendimento do livro. Então, adquira o livro, tá? Já está disponível ali. Faça a sua compra e somente para agora, nesse exato momento, por R$ 24,90 você consegue fazer. Lembrando, imersão, então, segunda-feira, já falamos, segunda-feira, já está liberado também para você fazer sua inscrição. Você que está entre os grupos ou está dentro dos grupos, dos nossos grupos, para este evento, nós vamos estar ali informando, trazendo informações para você, tá? E dá para deixar o outro link aqui, por favor, da imersão, tá? Para que o pessoal possa já fazer compra, enfim, né? O pessoal estava pedindo antes ali, já deixa também. E que você venha fazer parte e dar essa sequência. Antes até eu brinquei, né? Que seja o princípio, não é o princípio das dores, mas o princípio da sua libertação. Porque antes tinha gente pedindo aqui, eu preciso da libertação. Tá aqui. O conteúdo que tem mais de 64, tem em torno de 64 páginas aí. Ou seja, muito bem explicado e com detalhes e todo o caminho. 64 páginas desse tamanho aqui. Desse tamanho, né? Porque se em livro ele fica bem mais, né? Nesse sentido. Mas a importância e o significado, né, e o porquê ter este livro nesse exato momento agora? Eu vejo assim, para alinhamento. Nós estamos falando de Teshuvah, estamos falando sobre reino, estamos falando sobre restauração. Eu acredito que as ferramentas da restauração já foram dadas. Agora nós precisamos nos apropriar delas. As ferramentas da restauração já foram dadas pelo Eterno. Nós precisamos nos apropriar e nos conectar com Israel. Nós somos enxertados na oliveira. Não somos judeus, não seremos judeus e nem estamos judaizando. Até porque na minha cabeça não tem como judaizar aquilo que é judaico, né? Yeshua era judeu, mas não estamos trabalhando em prol disso. Nós estamos retornando para Sião. Porque nos últimos dias o monte de Sião se elevará acima de todos os montes e concorrerão para ele todas as nações. E outra, Zacarias, quem está estudando os profetas menores conosco, sabe? E as nações, virão 10 homens de nações diferentes e segurarão no tzitzi de um judeu. A gente aprendeu que esse judeu é o Mashiach. O Mashiach é revelado agora como Yeshua e não mais como Sefanat Paneia, no aspecto de José, no Egito. Ele se revelou para os seus irmãos. Todo mundo achava que ele era egípcio. Todo mundo pensa que Jesus é romano, né? Greco-romano. Agora ele está se revelando para os seus irmãos como judeu. As ferramentas estão na nossa mão, para que junto com o nosso irmão mais velho, possamos reinar sobre a terra. Um abraço para você, apóstolo. Vamos orar para a gente encerrar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Yeshua é a nossa correção completa e através da tua palavra, que o próprio Yeshua declarou que os seus discípulos estariam limpos por ela, nós possamos estar cada dia nos limpando no poder do teu Espírito e que cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui ouvindo e os que ouvirão depois, possam ser ricamente abençoados por essa palavra. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, amém. Até a próxima. Até a próxima, Manuel. Até a próxima, meus queridos. Um abraço para você. Deus abençoe.
Aproveite agora, compre o seu livro e esteja na imersão. Segunda-feira a gente se fala. Tchau.